sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a doutora Olivia Klein, sou psicóloga, doutora em filosofia e aqui comigo você vai aprender tudo o que você precisa para ser feliz no amor. Sinceridade nos primeiros encontros. E aí, você sofre com essa dúvida? Você se pega de vez em quando sendo desonesta em situações em que você se pergunta, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma? Isso não sou eu. Bom, a verdade é que os primeiros encontros geralmente são muito delicados, né? A gente fica com medo de desagradar e afugentar outra pessoa. A gente fica querendo mostrar a nossa melhor versão. E muitas vezes a nossa ideia do que é a nossa melhor versão é muito contaminada por preconceitos sociais e coisas nesse sentido. Então eu tô aqui hoje para te ajudar a sanar essa dúvida, ou pelo menos a ter ferramentas que te ajudem a construir melhor as respostas que você dá para outra pessoa, para certas perguntas delicadas ou às vezes até inconvenientes que o outro pode te fazer. E como bônus eu vou te falar também sobre as perguntas que você faz ao outro, como fazer melhores perguntas para ter informações de fato relevantes sobre a pessoa que você está querendo conhecer, tá bom? Bom, sinceridade nos primeiros encontros. Essa questão surge quando começam aquelas perguntas que mexem em questões delicadas ou sensíveis pra gente, que mexem com a nossa insegurança ou que mexem com as nossas crenças sobre como uma mulher deveria ser, deveria ter agido no passado, como deve ser o passado, né, o histórico de relacionamentos amorosos de uma mulher, com quantos caras ela deve ter se relacionado sexualmente para ser considerada uma mulher digna ou decente, quais práticas, né, ela deve ou não deve ter realizado no passado com outros homens. Então, quando esse tipo de pergunta aparece, ou mesmo quando você quer falar sobre um determinado tema e não sabe muito bem como falar sobre aquilo, às vezes uma mentira pode escapulir no meio do seu discurso, né? Então, vamos lá. Vamos tentar sanar essa dúvida de uma vez por todas. E eu já vou deixar claro agora desde o início, o meu objetivo é ajudar você a ser muito honesta e autêntica desde o início. Isso é fundamental para a sua vida afetiva ser realmente bem-sucedida, para você construir relacionamentos saudáveis. A honestidade e a confiança são fundamentais. Pensa comigo, você ia querer um cara que mentisse pra você sobre as experiências dele do passado? Sobre o que ele pensa ou deixa de pensar, sobre o que ele fez ou deixou de fazer? Provavelmente a sua resposta é não. Então você acha que o cara que está se relacionando com você quer uma mulher que minta sobre o passado dela? Também não, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que assuntos em relação aos seus relacionamentos passados apareçam. Se questões muito específicas forem colocadas, como quantos caras você já se relaciona sexualmente, quantos namorados você já teve, e você não se sentir confortável para responder isso, pelo menos naquele momento inicial do relacionamento, diga isso claramente. Caramba, direto no jugular, né? Puxa, essa pergunta é uma das mais temidas, né, no início dos relacionamentos amorosos. Você acha que é o melhor momento pra gente falar sobre isso? Essa é uma resposta meio brincalhona e meio séria que coloca pro cara de volta a questão, né, pela necessidade de ter esse tipo de conversa naquele momento. Você vai entender por que é importante para ele falar sobre esse tipo de coisa. Você vai, dessa maneira, passar a conhecer melhor os valores, os medos e as inseguranças dele. Se ele estiver querendo te enquadrar numa caixinha de santa, corre! Esse relacionamento não é pra você, a não ser que você seja santa de fato, que não tenha se relacionado com ninguém ou com quase ninguém ao longo da vida. Aí provavelmente você não vai ter problema com um cara desses, que tem concepções um pouco mais antiquadas ou conservadoras a respeito da pureza feminina. Mas assim, se não for esse o caso, né, pode ser que ele tenha medos ou inseguranças dos quais ele vai poder falar pra você quando você der abertura. Ele vai poder se vulnerabilizar e aí talvez depois você se sinta mais confortável para compartilhar o verdadeiro número, se você achar conveniente, se o momento te levar a isso. O que não é legal é você dizer um número falso, que lá na frente pode ser desmistificado, ou que vai criar um clima, pelo menos dentro de você,
de insegurança naquele relacionamento. Quando você mente, não é a outra pessoa que está sendo prejudicada, é você mesma. A mentira gera insegurança no próprio mentiroso. E eu sei que quando você mente dessa maneira, você não está fazendo isso porque você é mau caráter. Você está fazendo isso por conta dos seus medos e inseguranças. Então vale muito mais a pena você criar um diálogo construtivo a partir desse tipo de questão do que você simplesmente mentir, tá? Outra situação onde eu vejo muito as mentiras acontecendo é quando você quer sugerir uma prática sexual diferente, é quando você quer fazer algum tipo de comentário e quando você começa a falar, de repente vem aquela censura. Ou você conta uma história e o outro reage de uma maneira que te deixa um pouco desconfortável, né? Vamos supor que o outro se surpreenda quando ouve você, né, trazer alguma narrativa do passado. E aí você começa a querer meio que colocar panos quentes e diminuir. Ah, eu fiz isso com fulano. Você fez isso com fulano? Ah, não, calma, amor, mas não foi bem assim, foi ruim. O negócio dele era, né, não é que nem o seu, então não foi nada parecido. Eu não senti prazer, não foi bom pra mim. Cara, primeiro, a chance da outra pessoa acreditar nisso não é tão alta assim. As pessoas que ouvem esse tipo de tentativa, né, de amenizar ou de apaziguar experiências do passado, geralmente fica com a pulga atrás da orelha. Fica sem saber se você está falando a verdade ou se você está só querendo agradar. Então, fale a verdade, sabe? Se você não está mais com essa pessoa do passado, a chance é de que você tenha tido um relacionamento que, no fim das contas, não foi tão bom assim, né? Vamos supor ainda, tá? Que na verdade essa pessoa sobre quem você tá falando foi o amor da sua vida e o cara te deu um pé na bunda. Esse cara provavelmente não merecia você. Porque se ele era o amor da sua vida, você fazia tudo por ele, o relacionamento era ótimo e ele te deu um pé na bunda, boa bisca não era, sabe? Então quando você estiver falando sobre as experiências do passado que você teve com outras pessoas, seja honesta. Fale se foi bom, se não foi. Fale quais foram as emoções que aquela pessoa te causou. As emoções positivas, as emoções negativas também. A experiência da maneira real, como ela foi. Não precisa exacerbar os pontos positivos, não precisa tirar vantagem da situação, não precisa contar vitórias, tipo, nossa, realmente, fulano, papapá, porque... De fato, isso pode gerar uma situação desagradável para quem está ouvindo, né? Mas você também não precisa mentir e dizer que a situação não foi da maneira que foi. Por outro lado, se foi ruim também, ótimo, aí sim, ótimo não, né? Sinto muito que você tenha passado por uma situação ruim, mas provavelmente para o seu relacionamento atual, né? Isso vai ser um dado, enfim, que vai fazer seu parceiro atual se sentir bem. Então, se a experiência foi ruim também, fale. Ele vai provavelmente se sentir conectado com a tua dor e teu sofrimento, ele vai sentir a necessidade de cuidar de você e de te proteger, sabe? Ele vai se solidarizar e se comover por você ter passado experiências difíceis no passado. De novo, se isso não acontecer, se ele ficar irritado ou indignado pelas suas experiências passadas, esse é outro sinal que já aponta ali que o relacionamento não tá indo muito bem com o cara atual também, tá? Essas são as duas situações que eu mais ouço no consultório, né? De pessoas que acabam falando mentiras, onde elas poderiam falar a verdade, né? Poderiam sim ser honestas e se vulnerabilizar, né? Situações onde a honestidade ajudaria mais a construir a relação do que a mentira. A situação onde a desonestidade aparece é quando você vai fazer perguntas para o outro. Quem nunca, né? Fez uma pergunta e ficou ali sem saber se a resposta que estava recebendo era verdadeira ou não. Para você evitar esse tipo de coisa, especialmente no início do relacionamento, evite o que a gente chama de perguntas detetivescas. O que são essas perguntas detetivescas? Sabe quando o detetive particular vai atrás de uma pessoa e ele precisa tirar fotos e descrever tintim por tintim a situação que aconteceu, descrever os fatos? Pois é, o que você não precisa é saber os fatos da vida pregressa do teu atual companheiro. Você precisa entender
quais foram as emoções que ele vivenciou ao longo da vida, como ele se sentiu nas experiências que ele vivenciou. Das experiências mesmo, você precisa normalmente de descrições muito superficiais para poder ter uma ideia, né, de o que gerou aqueles sentimentos dele. Mas quando você quiser perguntar da ex-namorada, da ex-ficante, você não está interessado em saber quantas vezes eles fizeram, aonde fizeram, de que maneira fizeram. Você está interessado em saber o que ele sentia por ela, como que o relacionamento terminou, quais são os sentimentos que afetam ele ainda hoje, se é que eles existem, quanto a esses relacionamentos passados, né? Em relação às pessoas que ele já com quem ele já esteve no passado. Então, você não quer imagens que fiquem ali na sua cabeça te fazendo sofrer, ou você não quer fazer perguntas que vão fazer o outro querer disfarçar a realidade ou mentir pra você, porque geralmente é desconfortável falar sobre esse tipo de coisa, principalmente nos primeiros encontros, para muitas pessoas, né? Então, quando você fizer perguntas sobre a vida passada do outro, faça perguntas verdadeiramente significativas. Essas perguntas normalmente vão fazer você descobrir quais são os valores, o que essa pessoa pensa sobre relacionamentos amorosos, o que ela pensa sobre monogamia, o que ela acha que é compromisso, confiança num relacionamento amoroso, o que ela deseja para o futuro, sabe? Quais sentimentos ele tem em relação às ex-companheiras, né? A ex-ficante. Isso que é relevante, né? De você saber. Se você perguntar só quantas vezes ele fez e aonde, você vai ter uma imagem que vai ficar te perturbando na sua cabeça, mas você não vai saber nada de relevante sobre o cara, sobre como ele se relaciona com o outro, sobre como que ele namora, como que ele é como namorado, tá? Essas perguntas que vão te ajudar a ter uma ideia clara do caráter do outro são as perguntas que a gente chama de perguntas investigativas, né? Que vão fazer você, de fato, conhecer a essência da outra pessoa. É isso que você quer. E essas perguntas também vão fazer com que seja mais fácil para o outro se vulnerabilizar, falar de si mesmo, né? Ao invés de mentir, disfarçando ou maquiando aí acontecimentos do passado que ele não quer que você fique imaginando. Até porque ele deve imaginar muito corretamente, né? Que você vai ficar inventando caraminhola na sua cabeça, que você vai sentir ciúme, né, dessas cenas aí que aconteceram no passado dele. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero que esse vídeo ajude você a ser mais sincera, se autorizar a ser mais autêntica nos primeiros encontros com o boy. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Fique comigo se você quiser saber tudo que tem para você saber sobre a arte e a ciência do amor.